Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 11 horas pelo horário de Brasília e como aqui a notícia não para, é a minha vez de trazer as informações do Brasil e do mundo para você. O presidente Lula remarcou para o dia 11 de abril a viagem para a China. A nova data foi comunicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma reunião no Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira. Ele anunciou que vai embarcar para a China no dia 11 de abril. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou do encontro e foi convidado pelo presidente Lula para fazer parte da comitiva que embarcará para a Ásia. Lula cancelou a viagem à China por conta de um quadro de pneumonia. Ele decidiu ficar no Brasil para terminar o tratamento da doença. A reunião desta terça foi para discutir o impasse sobre as tramitações das medidas provisórias no Congresso Nacional. O encontro durou cerca de 2 horas e meia. Senado e Câmara vêm se desentendendo sobre o rito das MPs. Pela lei, uma medida provisória enviada pelo governo ao Congresso deve começar a ser analisada por uma comissão mista, formada por deputados e senadores. E nesta terça-feira, a reforma tributária dominou os debates em Brasília durante a 24ª edição da Marcha dos Prefeitos. Milhares de prefeitos e prefeitas estão em Brasília e ficam até quinta-feira para participarem da Marcha dos Prefeitos, organizada pela Confederação Nacional dos Municípios. A programação inclui diálogos em áreas específicas como saúde e economia. Nesta terça-feira, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento, participaram de um debate sobre reforma tributária. O ministro da Fazenda anunciou que apresentará a nova regra fiscal do país esta semana e afirmou que a reforma tributária garantirá um modelo mais justo, com foco no cidadão, independente de quem arrecada o imposto. Essa reforma tributária é justa, porque coloca o cidadão acima de tudo. Ele que tem que estar no alto das prioridades, porque é ele que vai, infelizmente, ficar doente, precisar de um médico, ele que vai colocar o filho na escola, ele que vai ter que amparar um idoso da família. É ele que está no centro das nossas atenções. E, portanto, o recurso do tributo sobre consumo tem que chegar a ele, porque é ele que pagou. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que os prefeitos não devem temer a reforma, pois ela garantirá repasse de fundos constitucionais e uma transição leve. Afirmou ainda que essa reforma é a única solução para a complexidade fiscal do país. Esta reforma tributária é, como diz na minha terra, meu querido Mato Grosso do Sul, é a salvação da lavoura. Eu digo mais, é a única bala de prata que nós temos. E nós só temos uma janela. Durante a abertura da Marcha dos Prefeitos, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também falou sobre a reforma tributária. Alckmin afirmou que o atual sistema é caótico e defendeu que o novo modelo irá simplificar e tornar mais justa a cobrança de impostos para a população e para os municípios. Tem município, Paulo, que a renda per capita é de quase R$9.000 por pessoa. E tem município que é R$30. R$30 a renda per capita. É uma coisa assim, não é possível continuar com um modelo desse. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica. Ela pode fazer o PIB crescer em 15 anos 10%. 10%. E no mês de maio, o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai lançar um programa nacional voltado para estimular a produção de alimentos saudáveis. A agroecologia é o conceito que envolve a produção de alimentos saudáveis com respeito aos aspectos ambientais, sociais e culturais. Nos últimos anos, tem sido observado a redução da diversificação dos alimentos na agricultura familiar, com estímulos, por exemplo, à produção de soja por esse segmento. Por isso, uma das frentes do programa será o desestímulo ao uso de agrotóxicos no país. Segundo a pasta, o governo federal está reestruturando a política nacional do setor,
Tanto que foi criado recentemente um grupo de trabalho para a reconstituição da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que terá até 45 dias para fazer a proposição para a reconstituição dessa nova comissão. Outra estrutura que está sendo remontada é o Comitê Interministerial de Agroecologia. A CONAB explicou que o Programa de Aquisição de Alimentos, relançado recentemente pelo governo federal, também deverá estimular a produção de alimentos saudáveis, com sistemas agroecológicos, e ele vai facilitar a compra governamental de alimentos, produzidos por agricultores familiares e pequenos produtores rurais. De acordo com o Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia, é possível garantir o abastecimento da população brasileira com alimentos saudáveis, mas para isso é preciso investir em modelos de produção como a agroecologia. E a gente fala agora de saúde, aliás, com um alerta importante. O Brasil alcançou nesta terça-feira a marca de 700 mil mortes por Covid-19. Isso 3 anos após o registro do primeiro caso da doença no país. A triste marca foi alcançada nesta terça-feira, 3 anos após o início da pandemia. O número foi divulgado pelo Ministério da Saúde, que destacou que milhares dessas pessoas poderiam ter histórias diferentes com uma ação simples, a vacinação. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior número de óbitos na América Latina e o segundo no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que acumulou 1,1 milhão de vítimas. De acordo com o balanço de 21 de março da OMS, em todo o planeta, o coronavírus matou um total de 6,8 milhões de pessoas. Atualmente, mais de 85% da população brasileira tomou ao menos uma dose da vacina anti-Covid e aproximadamente 510 milhões de doses de imunizantes já foram aplicadas. O Brasil disponibilizou recentemente vacinas bivalentes contra as diferentes variantes da doença. E subiu para 40 o número de mortos durante um incêndio no México. O incêndio começou na segunda-feira à noite, nas instalações do Instituto Nacional de Migrações. O local estava ocupado por dezenas de homens maiores de idade e procedentes das Américas Central e do Sul. O governo do México atribuiu o fogo às pessoas que protestavam contra sua deportação. Como protesto, colocaram colchões na porta do abrigo e atearam fogo neles. Não imaginavam que isso ia causar essa desgraça terrível, afirmou o presidente do México, López Obrador. Imagens de câmeras de vigilância divulgadas por meios mexicanos mostram um grupo de pessoas, aparentemente imigrantes, chutando um portão tentando abri-lo enquanto o fogo se propaga no local onde estão trancados. Ao mesmo tempo, pelo menos 3 agentes de migração uniformizados circulam do outro lado do portão, sem fazer nenhuma manobra visível para auxiliá-los. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu uma investigação exaustiva do caso. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Daniela Paris e mais notícias para você. Até mais.